Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na nossa última lição deste trimestre, lição de número 13. Nós estudamos um pouquinho ao longo destes 3 meses o assunto mordomia cristã. E eu quero te agradecer pelo seu carinho, os irmãos que acompanharam aqui semanalmente as nossas pré-aulas, todos aqueles que nos deram um feedback. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, abençoando você, seu lar, sua casa, a sua família. E já logo te convido para estar conosco aqui no nosso próximo trimestre, aprendendo um pouquinho mais na palavra do Senhor Jesus. E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito relevante dentro da igreja, mas é um assunto que eu confesso que grande parte dos pastores tem dificuldade em falar sobre isso, que é dízimos e oferta. Na verdade, meus irmãos, existem dois assuntos que a maioria dos pastores tem muita dificuldade para falar. Dízimos e ofertas é um, e o segundo, política. São dois assuntos extremamente importantes e relevantes dentro da igreja, mas grande parte dos pastores tem dificuldade para falar sobre esse assunto. Já o mercenário não tem não, viu? O mercenário fala sobre isso com muita facilidade. Até motiva, mexe com suas emoções. E eu já tenho dito aqui nas nossas pré-aulas, oferta, dízimo, que antes o orador ou aquele que estiver ministrando mexe nas suas emoções para você poder ofertar, muito cuidado com isso. Tá? A oferta tem que ser voluntária, tem que partir do seu coração, partir da sua alma. Eu vou receber o fruto pela oferta que eu ofereço a Deus, mas devido a emoções, porque mexeu com a minha emoção, eu receberei esse fruto. O Senhor Jesus recebe essa oferta? Meu irmão, recebe, recebe. Mas a oferta não pode vir de um estímulo. Nós temos que falar as bênçãos que nós recebemos quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, mas nós não podemos ser levados por emoções, porque existem técnicas, existem grandes mercenários da fé, e é exatamente isso. Existem grandes mercenários que usam de técnicas cognitivas para poder influenciar você a dar dinheiro para eles. Quando, na verdade, não precisa disso. O Senhor Jesus não precisa mexer nas suas emoções para que você venha ofertar. A oferta tem que ser um ato voluntário. O dízimo é uma ordenança, é um ato de obediência para você usufruir daquilo que o reino pode te dar. Eu canso de dizer aqui, existe o devorador, o migrador e o destruidor. Como impedir que esses três demônios, pode assim dizer, venham na nossa vida? Como impedir que o devorador, que o migrador, que o destruidor chegue na nossa vida? Através dos dízimos e das ofertas. Nós não demos legalidades para que essas três ações cheguem na nossa vida. Então, meus irmãos, devemos dizimar, devemos ofertar, porque isso é uma ordenança divina. E nós vamos ver aqui na nossa lição. Mas muito cuidado com o mercenário, porque ele mexe nas suas emoções, manipula a sua fé para que você venha ofertar na casa do Senhor. E Jesus não precisa disso. Jesus não precisa. Quando é para você ofertar, ele toca no seu coração. Dizimar é uma ordenança de Deus, é algo que nós temos que fazer pelo fato de ser obediente a Deus. É um ato de gratidão. A nossa oferta tem que ser um ato de gratidão, não um ato de comoção na área emocional. Não um ato para permitir que a pessoa venha e nos envolva emocionalmente para a gente poder ofertar. E usa uma série de textos bíblicos, cria aquela mensajona só para você ofertar. Está mexendo com a sua emoção. Não está vindo da alma. A oferta boa é aquela oferta que vem da alma, oferta de gratidão. Aqui na nossa lição nós vamos falar sobre alguns tipos de ofertas que existiam no Antigo Testamento. Mas eu já estou entrando na lição aqui, então vamos para o nosso preâmbulo de costume e depois nós entramos na lição. Meus irmãos, obrigado a todos que nos acompanham, que o Senhor Jesus continue lhes abençoando. Quero agradecer a nossa igreja aqui em Vila Pirituba. Estamos na rua Jurubim, número 28. Domingo próximo agora, o encerramento do nosso trimestre. Um café abençoadíssimo, às 8h30 da manhã.
E provavelmente o café vai durar um pouquinho mais, não vai acabar às 9, vai durar um pouquinho mais, que é um café abençoado. Então você está mais do que convidado a estar conosco, você, a sua família, vem aqui na nossa igreja, será muito bem-vindo participar com a gente da nossa escola bíblica dominical. Um forte abraço a nossas igrejas. Igreja do Jardim Nardini, Taberaba, Sol Nascente, Jardim Rosinha, nossos irmãos de Santa Bárbara do Oeste, de Americana, Americana Machadinho, Jardim Colina, nossos irmãos Adebras em Santa Bárbara, que nos acompanham, nossos irmãos de Campinas, que nos acompanham também, de Paulínia, nossos irmãos em Paulínia, Deus abençoe. Os irmãos da igreja em Cotia também nos acompanham aqui semanalmente, Deus abençoe a sua vida. Os irmãos lá de Minas Gerais, que nos mandou um recado, aqui um feedback, também nos acompanha. Enfim, todos os nossos amigos que estiveram conosco nesse trimestre, que o Senhor Jesus continue lhes abençoando, prosperando o seu lar, a sua casa e a sua família. E, Senhor Jesus, eu peço que o teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, lição de número 13, a última lição deste trimestre. Dízimos e ofertas hoje. Um compromisso de fé e generosidade no reino de Deus. Meus irmãos, como o dízimo e a oferta é muito peculiar em cada igreja, cada pastor tem uma forma muito particular de ministrar o dízimo e as ofertas, então eu vou apenas trazer alguns pontos relevantes que eu considero aqui nessa lição. Irei falar todos os tópicos, antes que tem uns irmãos que sempre falam aqui, pastor Leandro, o senhor tem que falar todos os tópicos, o senhor fica pulando tópico. Não, hoje eu vou tentar falar todos os tópicos, sem pular nenhum, louvado seja o nome do Senhor, mas cada irmão traz com muita particularidade quando se trata de dízimos e ofertas na sua igreja. Então vamos apenas fazer literalmente a nossa pré-aula, um ponto de partida da lição de hoje. Vamos lá, a última lição, lição número 13, texto áureo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:10. Este fazei prova de mim, meus irmãos, não é que você tem que provar Jesus, colocar Jesus na parede, falar assim, eu sou dizimista, eu sou ofertante, agora eu estou fazendo prova contigo, o Senhor tem que me abençoar, tem que me dar. Não. Esse fazer prova de mim quer dizer que você vai experimentar as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Você irá experimentar as dádivas, as bênçãos, aquilo que o Senhor Jesus tem preparado. Você entra em uma esfera de bênçãos, de prosperidade. Você experimenta as bênçãos espirituais na área da prosperidade, principalmente na área financeira. E prosperidade não é só recursos financeiros, é saúde, é não faltar o que comer, é não faltar o que beber, é não faltar o que vestir, é o carro não quebrar, é as roupas não acabar, é você não gastar dinheiro com medicamentos, é sua família ter saúde, é você ter vontade de chupar um sorvete, você tem condição para ir lá chupar o sorvete, você tem vontade de ir lá numa churrascaria, você tem condição de ir numa churrascaria, não é todo dia, não é verdade? Não é todo dia, mas de vez em quando ali você tem condição para ir. Comer uma pizza, abençoar alguém, comprar uma roupa diferente para o seu filho, levar o seu filho para passear, a sua esposa para passear, ir ali no carrinho de cachorro-quente, comer um cachorro. Isso é prosperidade, meu irmão. Prosperidade não é só andar de carro importado, não. É você não faltar o que comer, o que beber, o que vestir. Ter sempre lá um arroz, um feijão, uma saladinha de alface, uma carne moída, um bife, uma saladinha, um suco, uma Coca-Cola gelada. Isso é prosperidade. O restante é luxo. Às vezes a gente confunde prosperidade com luxo. Não, tem nada a ver. Luxo é sustentar o seu ego. Prosperidade é você não ter ausência das suas necessidades. Sua necessidade hoje é o quê? É ter um carro? Um Corsa, um carro 1000, atende a sua necessidade hoje? Você é próspero. Vai chegar um momento que você não vai, um carro 1000 não vai atender a sua necessidade. Você vai precisar de um carro 2.0. Um carro que tem ar-condicionado, hoje não precisa ter ar-condicionado, você nem usa.
Porque se você for usar, vai gastar muito, você não vai ter dinheiro para pôr combustível. E você fica falando, eu queria ter um carro com ar-condicionado. Não tem condição, que se pôr gasolina vai gastar mais, e a gasolina está cara, e você tem o ar-condicionado e não usa. Então, isso não é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de luxo. Às vezes quer ostentar. E a prosperidade de Deus não está na ostentação. Ostentação é um luxo. Prosperidade está na onde? Em você não sentir a ausência, a falta da necessidade. O que você precisa, o que é necessário, Deus te dá. Se é necessário ir para a igreja com um carrinho, 1.000, não é? Quando está chovendo, tem um carrinho para ir para a igreja. Você tem um carro, Deus te deu. Isso é ser próspero. Ser próspero não é ostentar o luxo, mas é a ausência da necessidade. E esse fazer prova é experimentar a prosperidade de Deus. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo serve ao Senhor também com seus dízimos e ofertas, que expressam o amor, gratidão e mordomia, conforme as Escrituras. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo serve ao Senhor também com seus dízimos e ofertas. Também com seus dízimos e ofertas. Ou seja, não é só com o dízimo e não é só com a oferta. O dízimo e a oferta também é um complemento. Você serve ao Senhor com o seu trabalho, com a sua fidelidade, com o seu sim, honrando o que Ele entrega nas suas mãos para fazer. Ah, pastor, mas não é o que eu gosto de fazer. Mas honra a Deus. Seja fiel. Ah, mas eu queria estar fazendo outra coisa. Deus mandou você fazer isso hoje. Por que você está querendo entregar? Porque não é o que você gosta de fazer? Então você só quer servir a Deus com aquilo que você gosta de fazer. Você só quer honrar a Deus com aquilo que você gosta de trabalhar. Na área que você não gosta de trabalhar, você não quer honrar a Deus. Você quer escolher a área que você quer honrar a Deus com os seus serviços. Servir a Deus, independente da área. Servir a Deus, aquilo que é entregue nas suas mãos para você fazer. Não só fazer aquilo que você gosta de fazer, mas tudo que chegar às suas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Faça tanto o que você gosta como o que você não gosta, desde que seja fazendo em prol do reino. Vai chegar um momento que Deus vai te tirar dessa posição e colocar em outra. Vai colocar você em uma posição que você goste. Mas hoje, o que ele precisa é que você exerça a função nesta posição que você está, servindo a Deus com o seu trabalho e também com os dízimos e as ofertas. Ah, eu não estou fazendo aquilo que eu gosto, eu vou parar de dizimar, eu vou parar de ofertar. Não está sendo fiel. Permaneça fiel, servindo a Deus independente da área e com os seus dízimos e as suas ofertas. Esta é a verdade aplicada. Texto de Malaquias, no capítulo 3, do verso 10 ao verso 7, ao verso 11, e segundo aos Coríntios 9, do verso 6 ao verso 7, é o nosso texto de referência. Tópico número 1. Vamos falar um pouquinho no tópico 1 sobre o dízimo no Antigo Testamento. E aqui eu volto a dizer, vou apenas pincelar alguns tópicos que considero ser relevantes. Depois os irmãos aplicam melhor em suas igrejas, na sua sala de aula. O dízimo no Antigo Testamento, tópico número 1. O dízimo se destinava a sustentar os levitas e sacerdotes. Números 18, 21, 28. Refeições sagradas, socorrer os pobres, os órfãos e as viúvas da época. Os levitas, por sua vez, entregavam o dízimo dos dízimos que recebiam. Números 18, 26. Você, meu irmão, que recebe uma ajuda de custo, que trabalha para o Senhor, o obreiro é digno do seu trabalho, mas você que recebe uma ajuda de custo da igreja, e aí você até traz para si, o obreiro é digno do seu trabalho, eu sou um levita, eu recebo a oferta, a ajuda de custo, ou o meu salário que seja. Os levitas também dizimavam. Eles entregavam o dízimo do que recebiam. Ou seja, o salário deles vinha do dízimo das pessoas, igual vem hoje. Você que trabalha na igreja, que recebe uma ajuda de custo na igreja, você recebe o seu salário através do dízimo dos irmãos. E os levitas dizimavam do salário que recebiam, ou seja, o dízimo do dízimo. Você quer receber, mas tem que dizimar. Recebe ajuda de custo da igreja? Recebe um salário porque você trabalha no reino?
dizime aquilo que você recebe, porque os levitas também faziam no Antigo Testamento, prova disso está lá em Números 18, 26. Tópico 1.1. Nos dias de Abraão, Abraão foi obediente quando Deus mandou que ele saísse da sua terra natal e fosse para uma terra totalmente desconhecida. Aí Abraão, após retornar de uma marcha ousada para resgatar seu sobrinho Ló, Abraão entregou o dízimo dos despojos de guerra a Melquisedeque. Aqui é a primeira vez que nós vemos o dízimo ser mencionado na Bíblia. Foi quando Abraão foi resgatar o seu sobrinho Ló e Abraão atribuiu a vitória daquela batalha ao Senhor. Então, como uma forma de agradecimento, ele foi até Salém, que era rei, até Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus vivo, e devolveu o dízimo dos despojos de batalha a Melquisedeque. Então, Abraão foi o primeiro que é mencionado na Bíblia a dizimar, dizimou ao sacerdote, atribuindo a vitória a Deus, como se fosse um ato de gratidão, um ato de agradecimento pela vitória que ele havia recebido. 1.2, o dízimo nos dias de Jacó. Assim como seu avô Abraão entregou o dízimo a tudo a Melquisedeque, Jacó prometeu dar o dízimo a tudo, de tudo ao Senhor, caso regressasse a salvo da viagem que estava por fazer. Esse tópico aqui é uma passagem muito legal, que está lá em Gênesis 28, 20, 22. Quando Jacó vai encontrar com seu irmão Esaú. E aqui eu sempre costumo, eu acho essa passagem fantástica, e eu sempre trago à memória uma frase que ele disse a seu irmão. Jacó preparou todo o seu rebanho e ofertou a Esaú o seu rebanho, porque Jacó estava com medo de ser morto. É a primeira vez que Jacó encontra com seu irmão Esaú após ele ter surrupiado a primogenitura de seu irmão, trocado por um prato de sopa de lentilha. Então é a primeira vez que ele encontra. Quando ele saiu de sua casa, da casa de seu pai Isaac, Jacó saiu fugido. Esaú queria matar ele. Ou seja, ele pensou que seria da mesma forma. Então, quando ele encontra com seu irmão Esaú, ele já vem, já traz o dízimo, já traz uma oferta para o seu irmão, para tentar amenizar a situação. Mas aí Jacó oferta ao seu irmão e Esaú não recebe a oferta. Depois os irmãos lêem toda a história para poder entender melhor. E aí é onde eu quero chegar. A passagem que eu gosto muito. Jacó diz assim, Esaú convida, né? Vamos comigo, pega todo o seu rebanho, seus criados, suas esposas, seus filhos, e vamos comigo voltar para a casa do nosso pai. E aí Jacó muito sabiamente diz, vai você, Esaú, na frente, que eu vou acompanhando no passo do gado. Vai você que eu vou no passo do gado, eu não quero forçar o meu rebanho. É a estratégia de Jacó, porque Jacó estava com medo de Esaú matar ele e matar todo mundo. Então Jacó diz isso para seu irmão, Esaú vai na frente e ele vai no passo do gado. Ou seja, no passo do gado a gente chega em qualquer lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E 1.3, dízimos nos dias de Moisés. Isso é muito importante. Aqui nós vamos ver 3 tópicos falando sobre dízimo no Antigo Testamento nos dias de Moisés. Vamos lá. Nos dias de Moisés, a primeira referência ao dízimo ocorre no livro de Levítico. Naquele tempo, os judeus deveriam oferecer a Deus a 10ª parte de tudo que a terra desse de volta. Levítico 27, 30. Então, primeiro, nós vemos o dízimo a Deus. Os judeus deveriam oferecer a Deus a 10ª parte. Levítico 27, 30. Depois disso, o dízimo é mencionado em relação ao sustento dos sacerdotes. Número 18, 20. Após isso, o dízimo é relacionado ao serviço do Senhor. Deuteronômio 14, 22, 23. Então, nós vemos 3 maneiras de oferecer o dízimo e 3 formas que os levitas ou os sacerdotes usavam o dízimo. 3 maneiras que eles dizimavam para 3 funções específicas nos dias de Moisés. Primeiro, tinha época que eles ofertavam e dizimavam a Deus. Após disso, passou a ofertar e dizimar aos sacerdotes que cuidavam do templo.
E após isso, em Deuteronômio, eles já passaram a dizimar para o serviço que se fazia no tabernáculo e posteriormente no templo. Então, essas eram as 3 maneiras de usar o dízimo naquela época, nos dias de Moisés. Tópico número 2. O dízimo no Novo Testamento. 2.1. Jesus falou sobre o dízimo. Em Mateus 22, 23, quando Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Algumas pessoas tratam este texto como se Jesus fizesse uma referência negativa ao dízimo no Novo Testamento. Mas na verdade não é. O que Jesus está falando aqui é sobre a hipocrisia dos fariseus. Sobre a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. Eles dizimavam da hortelã, dizimavam dessa outra, do cominho e do endro, dizimava de todas essas especiarias, que eram, diga-se de passagem, especiarias caras, difíceis de conseguir na época, eles dizimavam dela, mas eram hipócritas. Ou seja, Jesus dizia, e a hipocrisia, hipócrita, hoje nos nossos dias, pode-se dizer que um hipócrita, não trazendo para o lado pejorativo da palavra, mas podemos dizer que um hipócrita é um ator, é aquele que demonstra ser o que não é, aquele que age de uma forma que está fazendo um papel, ele não é aquilo na sua essência, ele está interpretando um personagem. Então, isso era os fariseus, os escribas, quando Jesus se referiam a eles como hipócritas, dizendo, na frente dos outros vocês são santos, vocês oram, vocês dizimam, vocês andam arrumadinho, todo engomadinho, todo chique. Quem olha para vocês fala, olha os santos. Mas por dentro, Jesus sabia como estavam, a hipocrisia deles. Tratavam os outros com desleixo, se consideravam mais santos que todo mundo. Isso é tão profundo que Jesus os chamam de sepulcros caiados. Sepulcros caiados, lindos por fora, mas por dentro só podridão. Por dentro só coisa que não presta. Tem tanta gente assim, aqui na nossa igreja em Pirituba não tem. Mas em outros lugares tem tanta gente desse jeito que por fora é santo, santo, bonito, arrumado, paletó e gravata. Mas por dentro tá falando mal de todo mundo, tá julgando todo mundo, ninguém presta, todo mundo vai pro inferno, é só ele que é santo, é só ele que tá certo, só as coisas que ele faz que é correto, o que os outros fazem é tudo errado, só o serviço dele que é certo, o serviço dos outros é tudo errado. Cheio de gente assim. Não vamos viver uma vida de hipocrisia, mas vamos viver uma vida de sinceridade ao nosso Deus, porque Jesus, ele vê o que está por fora e vê o que está por dentro. 2.2. Paulo se referiu ao dízimo em Levítico. O apóstolo Paulo se referiu ao dízimo em Levítico quando falou do cuidado que a igreja deve dispensar aos obreiros. 1 Coríntios, e aqui ele faz referência também, em 1 Coríntios, 1 Coríntios 9, 9, 14, em Levítico, em Deuteronômio, mas quando Paulo fala dos dízimos e das ofertas, principalmente a igreja de Coríntios, ele traz referência às igrejas da Macedônia. Lembra da igreja de Filipos, a igreja de Bereia, a igreja de Colossenses, que eram igrejas que viviam em comunidades, não tinham um poder aquisitivo, não tinham bens, era uma igreja de comunidade, uma igreja com poucos recursos financeiros. E mesmo assim, enviou oferta para Paulo várias vezes, para que Paulo desse continuidade à missão, à obra missionária que ele estava fazendo, de evangelizar toda a Europa, e enviou recursos para os irmãos que estavam lá em Jerusalém, os judeus. E os próprios judeus receberam recursos financeiros dos gentios, que eram aqueles que eles desprezavam. Todos sabem que os judeus desprezavam os gentios, até Pedro teve um certo problema em relação a isso.
Então, quando Paulo fala sobre isso, ele traz referência a essas igrejas. Em 2 Coríntios, as igrejas é, que tinham pouco poder financeiro. Filipos, Bereia e Colossenses. 2.3. Por que dizimar? Eu vou ler esse tópico. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada se refere ao dízimo como um ato de fidelidade e reconhecimento de que tudo que temos vem de Deus. Sendo assim, vejamos algumas razões para dizimar. Por que nós devemos dizimar? Nos doar ao reino, o A, o B, nos doar à igreja do Senhor, C, nos doar aos santos, a quem o Senhor ama, D, expressar nossa fé em Deus e expressar nossa fidelidade a Deus, F, adorar a Deus, G, reconhecer que tudo vem de Deus e que somos apenas seus mordomos, ou seja, apenas administramos aquilo que ele nos dá. Depois eu peço que os irmãos leiam com carinho o tópico 2.3 e façam reflexões sobre esses textos, esses tópicos que o autor está trazendo a nós. Tópico número 3, ofertando com amor. Aqui já vai falar sobre as ofertas no Novo Testamento, e é assunto que nós já falamos sobre toda a revista. Aqui ele faz um resumo sobre elas. Por exemplo, 3.1, as ofertas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento relata diversos tipos de ofertas ou sacrifícios. Primeiro tipo de oferta, holocausto. Segundo tipo, oferta de manjares. Terceiro tipo, sacrifício pacífico. Quarto tipo, oferta pelo pecado. Quinto tipo de oferta, oferta pela culpa. Sexto tipo de oferta, aí aqui vem a oferta que Davi sabia reconhecer o terreno espiritual das ofertas. Foi quando ele recebeu de presente aquele terreno de Araúna e ele não quis ofertar porque não lhe custou nada. E ele diz: ai de mim em ofertar algo para o Senhor que não me custe. Então, esses conceitos de oferta no Antigo Testamento, Davi reconhecia todos eles. E para nós, é válido esses conceitos? Isso é um conceito judaico. Para os judeus, isso é válido até o dia de hoje. Para nós, vale também? Vale. Você pode ofertar uma oferta de gratidão, uma oferta pacífica, oferta pelo pecado. Não, porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Tá? Mas uma oferta de gratidão, uma oferta de agradecimento, um voto para receber algo, desde que você entenda que não está barganhando com Deus. Fazer oferta para barganhar com Deus, isso não é válido. Fazer oferta para receber algo em troca, esquece. Você está investindo, você está barganhando, você está entregando porque você quer algo de volta. E a oferta tem que ser um sentimento de entrega. Sentimento de para você ofertar, para você entregar, para você dar sem querer receber nada em troca. Esse é o conceito de ofertar. Quando você entrega esperando receber algo em troca, é uma barganha. Então aí é meio complicado. 3.2, a oferta no Novo Testamento. Logo no início das atividades da igreja em Jerusalém, entre as práticas marcantes daquela comunidade estavam a generosidade, a prontidão, a voluntariedade na contribuição financeira dos primeiros convertidos. Aqui os irmãos leiam Atos 22, 42, 47, e os irmãos vão trazer conteúdo para agregar na sua lição. E o 3.3 vai falar por que ofertar. As ofertas voluntárias, além dos dízimos, são como a igreja mantém seus compromissos financeiros, incluindo a manutenção do templo e o sustento de missionários. E aqui eu concluo dizendo que cada pastor tem a maneira correta de ministrar a oferta, a maneira particular, muito peculiar de cada pastor, a forma de ministrar a oferta. Então, aqui você vai aplicar na sua sala de aula, aplicar aos irmãos, à sua igreja, a maneira que o Senhor Jesus já colocou no seu coração para aplicar no redil que ele confiou em suas mãos. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Meu muito obrigado por estarmos juntos nesse trimestre e até o nosso próximo trimestre, querendo Deus. Deus te abençoe.